Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal de Cripto mais uma vez. Agora vou trazer algumas informações aqui sobre um possível substituto temporário do Sr. Burns, o Gary Gensler. Bom, antes de mais nada, eu vou começar mostrando uma outra informação aqui que é para você que é brasileiro, tá? E que nós falamos esses dias, que só existe um sistema seguro no Brasil, que é as nossas urnas eletrônicas, tá? Ela é a garantida pelo Sr. Creiso Cabeça de Ovo. Mas olha isso aqui, não tem sistema nenhum seguro, porque olha só, hackers publicam em fórum mega vazamento de fotos de brasileiros, tá? Um mega vazamento de fotos de brasileiros supostamente provindas de bancos de dados policiais, sabe aqueles bancos de dados da Polícia Civil, Polícia Federal, que é criado para poder fazer documentos? Pois é, rapaz. Ele está sendo oferecido gratuitamente em um fórum lá na Deep Web, tá? São mais de 300 mil imagens do pacote disponível para download. Só que não se preocupe não, que não serve para aquelas pessoas que gostam de nudes, essas invenções que o brasileiro tem, o ser humano tem, Então vamos ver só para que vai servir. Identificado na noite dessa segunda-feira pelos especialistas da Solo Iron, unidade de cibersegurança da Solo Network, uma das maiores integradoras de TI brasileira. Ela disse aqui, para acessar o fórum é necessário créditos que podem ser comprados. Com acesso ao fórum e utilizando esses créditos é possível fazer download das fotos gratuitamente, explica Felipe Guimarães, Reed da equipe de cibersegurança da Solo Iron. Algumas imagens supostamente podem ter como origem a Polícia Civil do Espírito Santo e muitas parecem ser de pessoas supostamente autuadas. Pessoas presas, Entretanto, milhares de fotos têm o formato de imagens usada em documentos brasileiros, possibilitando seu uso em ações criminosas. Não foi possível confirmar até o momento a origem das imagens. Aí, autuado, As fotos podem ser usadas pelos criminosos para realizar a tentativa de criação de contas bancárias falsas e solicitações fraudulentas de crédito. Podem também facilitar fraudes avançadas com criação de deepfake. E a empresas em alerta. Guimarães explica que o vazamento pode desencadear um aumento significativo de fraudes financeiras, uma vez que criminosos têm acesso a dados potenciais que permitem a criação de perfis falsos, com a aparência autêntica e criação de deepfakes. Recomendamos às empresas, principalmente de segmento financeiro, que aumente seu nível de alerta nos próximos dias por conta do potencial de fraude. Pelo fato de que as imagens estão sendo distribuídas gratuitamente, potencializando ainda mais o possível volume de tentativas de fraude. Gratuitamente porque você compra aqueles créditos lá do fórum, e pode fazer o download. Não são apenas as empresas que devem ficar alertas. Consumidores também devem se atentar a comunicações suspeitas de instituições financeiras, principalmente as que solicitam confirmação de dados, seja por e-mail ou telefone. Não é difícil, usando a busca por imagens, encontrar dados preliminares do dono da fotografia, como nome, link de redes sociais, idade, e-mail, entre outros. Por isso, em caso de qualquer contato suspeito, o consumidor deve buscar as instituições financeiras ou órgãos de proteção do consumidor. Eu diria, infelizmente, assim, se foi vazado da segurança pública, ainda assim procurar segurança pública, primeiro. De acordo com estudos da Solo Iron, o Brasil é o país de características únicas quando se trata de cybercrime. Grupos locais com fotos em fraudes financeiras têm à sua disposição a Dark Web,
uma série de ferramentas para fraude contra pessoas físicas, desde o uso de cartões de crédito até o Pix. Esses criminosos têm atuado junto a atores globais, realizando extorsão financeira contra empresas brasileiras, principalmente com o uso do ransomware e sequestro de dados, beleza? Então fique aí o alerta para vocês, tá? Porque está rolando isso daí. Se você receber algum e-mail com a sua foto falando, estamos aqui comprovando que essa é uma comunicação legítima, porque nós temos a biometria facial, aí te mostra lá a foto, e de repente eles pedem para você entrar em um site falso ou clicar num link, que ou esse link vai instalar uma backdoor na sua máquina, ou ele vai te dar acesso a um site falso similar do banco, onde você vai digitar conta, agência e sua senha. E com isso, meu amigo, aí já era, tá bom? Então, estou deixando esse aviso aí. Isso aqui foi essa redação que foi do dia 6 de novembro, tá bom? E eu estou trazendo hoje aqui para você, porque aqui, nesse caso, hoje é 8 de novembro. Então, não é antigo, para vocês se ligarem aí. Vamos seguir aqui? Vou começar com este vídeo aqui, ó. Lembra da questão do Gary Gensler, um possível substituto dele? Segue comigo aí. Vou colocar um fone aqui para não atrapalhar vocês, tá? Vamos lá. Agora o diretor de execução diz desta vez, ok, me diga o que está em litígio. Então você Ele está dando um exemplo, gente. Ele está dando um exemplo do que poderia ocorrer, tá? É porque cortaram o vídeo, aquele... Ai, meu Deus. Tipo uma sala de bate-papo, de comunicação que tem lá no Twitter, né? Eles cortaram a parte, pegaram só essa daí. Então, vamos lá. Agora o diretor de execução diz desta vez, ok, me diga o que está em litígio. Então você participa de todos os litígios ativos. Agora o que você faz? O que você faz sobre um caso que a SEC abriu como um contra a Coinbase que foi defendido de forma muito agressiva e você é o diretor e não compartilha mais da opinião de que eles estão agindo como uma corretora ilegal ou uma empresa de compensação ilegal, uma bolsa ilegal que eles não estão registrando? Na verdade você pensa, ei, a lei não é clara o suficiente. Não quero mais levar esses casos adiante. E seu diretor de execução? Bem, há um monte de opções. Você pode dizer ao chefe de contencioso que há um chefe de contencioso que trabalha para você quando você se torna diretor de execução. E é provável, novamente, que se essa pessoa for a responsável pelo contencioso, haja alguém que você queira como responsável pelo contencioso. Eles são funcionários públicos que já estão lá há tempo. Mas aí você começa a ser um inferno, ligando todos os dias e dizendo, faça isso, faça isso, faça isso. Então eles param de fazer. Você os coloca em um plano de melhoria de desempenho. As coisas podem piorar muito se o responsável pelo contencioso parar de fazer o que o diretor de execução quer que ele faça. Então, o diretor de execução pode se sentar com o chefe de contencioso e dizer, ei, quero que você arquive todos esses casos ou tente chegar a um acordo e finalizá-los. Não acredito mais nesses casos. E nesse ponto, quem quer que seja o litigante que está trabalhando no caso, pode dizer que se opõe a isso. Mas o diretor de execução diz, é isso que eu quero que você faça. E você precisa ir até a comissão para obter permissão. Então você vai até os comissários, como eu disse antes, com um memorando de ação que diz, queremos rejeitar esses 5 casos e queremos resolver esses outros 10 por isso. E você fica diante desses 5 comissários, do novo presidente, dos 2 indicados republicanos, Mark Ueda e Hester Pierce, e dos 2 democratas. E o que você também fez foi conversar com os assistentes jurídicos deles. Bom, esse foi um trecho, né, do que ele conversou lá e a pessoa cortou. E aí, Jeremy Rogan fez um comentário a respeito, né? Jeremy Rogan, que é um advogado aí, né? E acompanha o processo da SEC versus Ripple. Nós vimos ontem que o Brad Garlinghouse colocou ali 3 nomes, né? Que poderia ser escolhido por Donald Trump. Eu até falei que ele estava parecendo que estava dando era uma ordem. E com isso, até comentaram aqui para mim dar uma investigada lá, eu ainda não fiz, mas eu vi isso daqui e quis trazer para vocês. Aí ele diz assim, então, o que acontece com o caso da Ripple versus SEC?
e Coinbase, etc., no ano que vem? Bem, eu não tinha certeza sobre os detalhes de tudo isso, né? Então, ouvi o espaço, né, gente? O espaço do X lá, né? Ouvi um ótimo space do John Reed Stark, né? Que é este cara aqui, e é o mesmo que está aqui, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Queira como responsável pelo contencioso. Tá? É o mesmo cara. E foi o Jeremy Rogan que trouxe esse pedaço de informação aí. Hoje, como é que é? Ótimo espaço do John Reed Stark. Hoje, e o cenário mais provável é Gary Gensler renunciar antes do dia 20 de janeiro, que é quando o loirão toma posse, e no mesmo dia ele vai passar a caneta na careca lá, né? O novo chefe, ou chefe interino, tá? Envia ordens de marcha se ele pedir para sair, tá, gente? Se ele renunciar. Envia ordens de marcha para que todos os casos de criptomoeda não fraudulentos sejam descartados. É o presidente interino. Quando o Sr. Burns pediu arrego, né? Aí vai ter um interino. E olha, vocês vão ver quem é o presidente interino aqui. Talvez, se brincar, se ele tiver moral lá dentro com os republicanos, se brincar, ele acaba até assumindo o lugar do Gary Gensler, tá? A equipe de litígio analisa cada caso e recomenda, né, resolver ou rejeitar cada um e leva suas recomendações aos comissários, que então votam sim ou não. Agora haverá 3 representantes nomeados, então será sim, né? Se são 3 representantes nomeados pelo interino, é sinal que vai ser sim, né? Meus pensamentos sobre ações específicas. O caso da Ripple ou qualquer caso com uma decisão será resolvido pelo valor do julgamento que já ocorreu, como um precedente, 125 milhões. Seria estranho resolver por menos do que já foi concedido por um tribunal, né? Estranho mesmo, né? Então, o valor ali para criptomoeda é 125 milhões. Talvez até uma Tether da vida, se viesse a ser processada, ela deveria acabar pagando quase isso aí, se ela conseguisse provar um pouco do que ela acha que é inocente, né? Bom, os casos da Coinbase e outros em litígio serão simplesmente arquivados, porque não teve veredito nenhum. Isso levará algum tempo, não em janeiro, mas talvez antes do verão. Aí o que acontece, gente? Eu estava aqui lendo sobre os casos da Coinbase e outros litígios serão simplesmente arquivados, e sobre essa mudança de diretoria, né? Então, eu acho que inclusive a Library, né, lá da LBS, LBR, né, o nome aquela instituição que trabalhava com aquela cripto da Odyssey, né, para monetização. Inclusive, foi até um inscrito que me alertou aqui que o YouTube proibiu, né, de fato, que a gente fizesse sincronia dos vídeos lá no Odyssey. Ou seja, agora eu tenho 2 trabalhos. Eu tenho que ficar fazendo a sincronização, não. Eu tenho que enviar vídeos no YouTube e lá, porque senão não fica salvo, tá? Já tem um monte de vídeo que eu não sabia e que eu apago aqui no computador e lá não tinha, porque não estava mais sincronizando, tá? E aqui, por fim, eu acho que a Library vai querer entrar com um recurso, tá? No segundo circuito. Eu não sei se foi no segundo circuito dela. Se o dela foi em Nova York, no segundo circuito que ela vai entrar. Eu imagino que eles vão pedir para reavaliar o caso deles, tá? Isso levará algum tempo, não em janeiro, mas antes do verão de 2025. Verão, ontem eu trouxe um vídeo aqui, começa de junho até, acho que setembro do ano, né? Bom, ele diz que essa é a opinião, é a decisão, né? E vou cumpri-la, diz ele aí. E aqui é o vídeo que ele trouxe, que eu pedi a dublagem. O Jeremy Rogan, a Eleanor Terrett também
respondendo ao Jeremy Rogan, falou assim: confira minhas últimas notícias. Se o Ueda se tornar presidente interino ou mesmo presidente permanente, provavelmente podemos esperar isso. Aí ele fala aqui que o Ueda, né, em japonês significa literalmente o lugar superior. É de onde ele virá. Bom, se ele for japonês, né? Tá com cara de ser japonês, né? Porque a cara não é arredondada, né? É igual ao de chinês, né? Vamos lá. Aqui é o que a Eleanor Terry escreve lá, né? Comissário da SEC apoia plano do Trump para acabar com a repressão de criptomoeda. E vamos lá. É este cara aqui. Eu não tenho o vídeo dublado, tá? Então, por enquanto, nós não vamos ver ele falar aí. Comissário da SEC, Mark Ueda, nossa agenda é dirigida por Gary Gensler, ou seja, ele falou isso, né? O comissário da SEC, Mark Ueda, discute a forma como a agência lida com criptomoedas no Morning White Maria, né? Ele falando aí como que eles lidam lá. Comissário republicano, republicano, não é da esquerda, Mark Ueda, quer ajudar o presidente eleito Donald Trump. Provavelmente é ele que vai substituir, tá, gente? Não adianta nem, assim, eu diria que nem ia adiantar pesquisar aqueles nomes que o Brad Garlinghouse postou lá naquela ordem dele, né? Ele disse que vai ajudar a cumprir sua promessa de acabar com a chamada guerra do governo Biden contra as criptomoedas, né? Foi apurado aí pela Fox. O Ueda, que atua na comissão desde 2022, provavelmente se tornará presidente interino quando Trump assumir o comando em janeiro, disse a Fox Business que um caminho a seguir para a agência sob o comando de Trump seria suspender novas ações de fiscalização contra empresas que não se registraram até que haja alguma regra clara em vigor. A guerra da SEC, né, contra a cripto deve acabar, incluindo ações de execução de criptomoeda baseadas unicamente em falhas de registro, né, sem alegações de fraude ou dano, que foi o caso da Ripple, né? Disse ele. O presidente Trump e o eleitorado americano enviaram uma mensagem clara. A partir de 2025, o papel da SEC é executar esse mandato. Aqui, candidatos pró-cripto ganham muito, enquanto a significativa aposta eleitoral, não, isso tem nada a ver, né? A declaração de Ueda ecoa a promessa de campanha do Trump de acabar com a guerra de administração Biden contra cripto sobre o atual presidente Gary Gensler, que moveu mais de 100 ações de execução contra a indústria nos últimos 3 anos. Muitos desses casos envolveram irregularidades legítimas, incluindo casos de fraude e lavagem de dinheiro, como a do Sam Bankman-Fried, o fundador, agora preso com 25 anos, né, para pegar aí da corretora falida FTX. Mas outros resolvem violações de regras mais prosaicas, como os processos de alto perfil contra Coinbase, Ripple, Kraken, Consensys, Kuberland, e foram movidos devido à crença de Gary Gensler de que as empresas estavam envolvidas em venda de títulos não registrados. Quando fala Consensys aqui, me dá até uma dor no coração de ver que não vai rolar nada ali para Consensys, mesmo com o Trump ali, né? A não ser que alguém abra um processo mostrando muitas provas ali do Ethergate, tá? Não está claro que uma pausa em todas as novas ações de execução sobre a falha em registrar-se na SEC significaria para empresas que estão em litígio ativo sobre esse assunto, como a Coinbase e a Ripple. Aí, já dá uma incerteza aqui, Não está claro o que uma pausa em todas as novas ações de execução sobre as falhas em registrar-se na SEC significaria para empresas que estão em litígio ativo sobre esse assunto, como a Coinbase e a Ripple. No entanto, tal mandato da comissão poderia encorajar os juízes a levar a nova posição da agência em consideração em seus tribunais. Lembra que eu falei para vocês que não é só chegar, abrir um processo e falar assim, não quero mais não, quero sair. O juiz não vai aceitar. Então, aqui está dizendo que poderia encorajar os juízes a levar a nova posição da
da agência em consideração em seus tribunais, né? A posição no caso da Ripple está praticamente resolvido, né? A posição de Gary Gensler, né, de que todos os tokens criptográficos, além do Bitcoin e Ethereum, são títulos sobre a jurisdição da SEC, enfrentou forte oposição da indústria criptográfica, seus defensores legais de vários membros do Congresso. Também atraiu fortes críticas do colega de comissários como Ueda e a Esther Pace, que defenderam uma abordagem mais transparente à regulamentação, incluindo a criação de diretrizes claras para ativos digitais e o trabalho direto com os participantes da indústria. Tem mais coisa aqui, mas não vou trazer não, tá, gente? Vamos ver o que deixa eu ver quem mais está falando, já falou também. O Good Morning Crypto está falando o seguinte, assim, ó. Últimas notícias, né? O comissário da SEC, Mark Ueda, é um dos principais candidatos a próximo presidente da SEC. Otimista em relação ao espaço de ativos digitais, Ueda tem criticado a abordagem política por meio da aplicação da SEC, que deixou o setor de criptomoedas em um estado de incerteza. Ele foi franco, chamando a abordagem da SEC de um desastre para a indústria. Ele enfatizou a necessidade de diretrizes claras sobre o que constitui um título. Se isso, os tribunais intervieram, mas com resultados mistos. Quem será o próximo presidente da SEC, né? Ele está falando aí. Bom, e aqui, só para a gente ver como que este cara mudou dessa época para cá. Olha as coisas que ele falava e a gente assistindo hoje e outros vídeos que nós já vimos aqui, este cara, ele saca muito assim em termos de criptomoeda. Ele sabe o que é a criptomoeda, mas ele teve que mudar a casaca. Vamos lá. E eu realmente acho que algo vai acontecer que vai impressionar a todos nós. Algo que nem havíamos sequer imaginado. Mas é na segunda fase, não nessa primeira fase de exagero, de decepção. E não acho que estejamos nem perto da decepção. A decepção leva anos e então, de repente, como a fênix das cinzas, ela ressurge. Como a fênix da cinza, ela ressurge. E é quando o processo distribuído está todo lá fora, e não há nós como os nós do Bitcoin, mas nós de usuários. É assim. Bom, essa foi para finalizar aí para vocês, tá? Você vê que ele sabe que pode vir a acontecer alguma coisa, tá? Aí com essa questão que ele falou sobre a depressão, né? É o tipo de depressão, e ele disse que não chegou nem no começo. Por quê, gente? Porque primeiro o negócio tem que espichar, a corda tem que esticar mesmo, para depois ela arrebentar. Será que ele pensa ou comentou algo sobre essa questão, assim, levando em consideração que pode vir a acontecer alguma coisa e depois o setor de criptomoeda ressurgir como uma fênix? Será que a fênix daquela revista The Economist de 1998 é o sistema financeiro, só que no modo criptográfico, depois de uma depressão? Bom, você é que decide. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí, participe. Você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.